Javé, tem piedade de mim, que estou desfalecendo. Seria a doença um castigo de Deus? Vamos conhecer o sexto salmo? Neste sexto salmo, nós temos um grande desespero, um grande drama. O salmista se encontra doente, sofrendo dores no corpo e na alma. Sua dor é profunda e seu desespero é muito grande. Seus sentimentos são contraditórios. Ao mesmo tempo, ele sente a sua doença como um castigo de Deus e pede alívio e cura através do amor e da misericórdia divina. Os seus inimigos, que ele chama de malfeitores, não expressam nenhum tipo de solidariedade com a sua dor. E, ao mesmo tempo, acabam sendo motivos de sua acusação, pois a sua doença, vista dentro da teologia da retribuição da época, essa corrente de pensamento afirmava que Deus retribui aqueles que são fiéis e oferecem um sacrifício perfeito. Assim, ele abençoa essas pessoas com prosperidade, riqueza, saúde. E a ausência dessa bênção era vista como uma maldição, que revelava o pecado. Assim, a doença, a pobreza, a miséria, a esterilidade das mulheres eram vistos como castigo de Deus. E ainda hoje encontramos requisitos deste pensamento através da teologia da prosperidade, que faz da riqueza um sinal da bênção de Deus. Também encontramos este tipo de pensamento em ditados populares, como aqui se faz, aqui se paga. Um Deus que retribui de acordo com as atitudes. Um detalhe importante do texto. O salmista diz que na morte ninguém é capaz de louvar a Deus, ninguém se lembra. Aqui estamos dentro da mente uma concepção do Antigo Testamento do Sheol, que era a mansão dos mortos. Uma espécie de fosso profundo de escuridão, onde se encontravam os mortos. Desta forma, ou Deus agiria na realidade que vivemos, ou não haveria justiça para o autor do salmo. Por isso, vamos agora conhecer esse salmo nas nossas 3 perguntas? Então vamos aos nossos 3 passos. Como o texto se divide, qual o conflito que o texto apresenta e qual o rosto de Deus que o texto revela. Nós dividimos, então, esse texto em 3 partes de acordo com a divisão de José Bortolini, divisão que nós temos usado a partir do livro de José Bortolini, Conhecer e Rezar os Salmos, da editora Paulus, utilizando os textos aí da Bíblia Pastoral, retirados da internet. Nessa primeira parte, neste primeiro momento, Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Podemos perceber aí que o autor do Salmo se sente castigado, pede que a sua correção não seja tão severa. Vamos ao texto. Piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. E tu, Javé, até quando? Volta-te, Javé, liberta-me, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Sinto-me esgotado de tanto gemer. E de noite eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições. Então podemos aí perceber toda a dor que sofre o salmista. Eles têm uma doença grave, que o faz sofrer tanto no corpo como na alma. Podemos ver algumas palavras que apresentam esse sofrimento. Meus ossos tremem, sinto-me esgotado, meu ser estremece, olhos derretem de dor. E também apresentam as dores da alma. De noite choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Além da dor física, apresenta também a dor da alma. Abatido, fala de choro na cama, sinal de uma possível depressão. E o salmista pede a cura, que liberte, que o salve, questiona, faz seus questionamentos profundos. E tu, Javé, até quando? Quem te louvaria no túmulo? Dando a entender claramente que Deus deveria agir, pois a morte o tiraria do louvor de Deus, como já foi explicado um pouquinho antes. Então, a terceiro momento, afasta de mim, malfeitores todos. Javé ouviu o meu soluço, Javé ouviu o meu pedido, Javé acolheu minha prece. Envergonhem-se meus inimigos todos. Retirem-se depressa, cheios de vergonha. Este salmo ele apresenta seus inimigos como malfeitores. Esses próprios inimigos seriam razões de aumentar o seu sofrimento. Não apresentavam
solidariedade com sua dor. Os próprios inimigos reforçavam essa teologia da retribuição. Ele estaria sofrendo por algum castigo de Deus, algum pecado. Ou também, esses inimigos poderiam ser pessoas que estavam dizendo que não haveria esse Deus, malfeitores de outros povos. E depois nós temos aí, Javé ouviu o meu soluço, o meu pedido, acolheu a minha prece, envergonhem-se. Enfim, temos a certeza de ter se acolhido a prece deste sofredor, razão que deveria se envergonhar os inimigos. Qual o conflito que o texto apresenta? Nós temos um conflito interno que percebemos neste salmo. A experiência de seu sofrimento o faz questionar sobre sua concepção de Deus. Seu sofrimento entra em contraste com toda a teologia da retribuição. A sua dor o faz repensar toda a sua forma de entender a Deus. A dor aqui o faz ver Deus de uma forma diferente daquela teologia da retribuição que o castigaria, que o estaria castigando por algum pecado. Então, qual é o rosto de Deus que o texto apresenta? Qual o rosto de Deus que o texto revela? E aqui nós temos um Deus que se revela um aliado da vida, que não alegra com o sofrimento e nem tem prazer com a morte. É o Deus da aliança que ouve o clamor e liberta do sofrimento, acolhendo a prece do salmista. Um Deus que age na vida, um Deus da aliança e do compromisso de fé. A ideia de castigo de Deus estava presente dentro do Antigo Testamento. E quando Jesus cura o paralítico, perdoa os seus pecados, ele está aliviando toda uma carga e um peso de sofrimento que esse tipo de mentalidade impunha sobre a pessoa, fazendo com que a pessoa sentisse na sua situação castigada por Deus, autora de algum grande pecado que tivesse cometido. E Jesus vai mostrar este amor e essa misericórdia de Deus, aliviando todo este sofrimento da pessoa que se encontrava nesta situação, dizendo que Deus veio para salvar a humanidade e não condená-la. Então, diante da pergunta que fizemos no início, Deus não castiga, Deus ama. Um grande abraço a todos e até o próximo salmo.